Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E cumpriu-se o dia de Pentecostes. Estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, e estavam confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Pardos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, Panfilia, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Hashem. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: Que quer dizer isto? E outros, zombando, diziam: Estão cheios de mosto. Simão, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Hashem, que do céu, do meu espírito, derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naquele dia, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se escurecerá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia de Hashem. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome de Hashem será salvo. Homens israelitas, escutai essas palavras. A Yeshua Nazareno, homem aprovado por Hashem entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Hashem por ele fez por meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Hashem, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Hashem ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: Sempre vi adiante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exaltou. E ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixareis a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos dos caminhos da vida. Com a sua face me encherás de júbilo. Homens irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi,
que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Yahweh lhe havia prometido com juramento que o fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Messias para o assentar sobre o seu trono, nesta previsão disse da ressurreição do Messias, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Hashem ressuscitou a este Yeshua, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Hashem, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vesdes e ouvirdes. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza que a casa de Israel, que a esse Yeshua, a quem vos crucificastes, Hashem o fez Senhor e Messias. E, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Simão e aos demais apóstolos: Que faremos, homens e irmãos? E disse-lhe Simão: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Yeshua Messias para perdão dos pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Hashem nosso Salvador chamar. E com muitas outras palavras isto testificava, e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando, unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Hashem e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava a Hashem à igreja aqueles que se haviam de salvar.